Então, a gente vai dar início. O nosso tema de hoje, ele vai falar sobre a volta de Jesus. Aos que estão acompanhando lá no grupo do WhatsApp, vão ver que hoje é o estudo do capítulo 19 de Apocalipse. Então, aí vai dar falta, né, do capítulo 18, porque o capítulo 18 ele é a continuação do 17. Então, não vai ter o capítulo 18. O professor Lee vai colocar um vídeo lá falando sobre essa continuação, e aí a gente vai poder acompanhar pelo grupo lá através do vídeo, tá ok? Então, eu queria com vocês, nesse momento, compartilhar aqui a tela. Peço licença de vocês para compartilhar o PowerPoint. Um retorno. Abrir. Deixa eu finalizar aqui. Tem alguém vendo o PowerPoint aí? Estão conseguindo ver? Alguém está me Ainda não ouvindo? apareceu, não. Tá ok. Vou tentar finalizar. Meu aparecendo. Ok, legal, obrigado. Estão conseguindo ver em tela cheia? Sim, tela cheia. Ok, obrigado. Então, o nosso tema de hoje é sobre a volta de Jesus. Eu quero convidar vocês aí para a gente poder orar, para a gente poder continuar esse tema, né, dar início e aí continuar essa sequência e ter o entendimento do Espírito Santo, tá bom? Então, peço que vocês aí curvem suas frontes, fechem os olhos para a gente poder orar, tá ok? Vamos orar então. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos reunidos aqui nessa sala virtual. Muito obrigado, porque aqui tem pessoas interessadas na salvação, tem pessoas querendo aprender mais de Ti, aqui tem pessoas que querem dedicar a sua vida e se submeter à Tua vontade. Então, Pai querido, nós queremos pedir do Senhor, juntos, como irmãos e amigos, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Teu Espírito Santo esteja presente e conduza todo o estudo. Abre o nosso entendimento, ó Pai. E, por favor, nos dê paciência, nos dê interesse e coloca no nosso coração o desejo ardente pela salvação, porque nós almejamos um lugar melhor do que esse aqui. É o que nós te pedimos, ó Pai, desde já te agradecemos juntos, todos juntos, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá. A gente vai estudar aqui Apocalipse capítulo 19, mas antes eu queria ler com vocês que o professor Levi, na aula passada, ele estudou Apocalipse capítulo 17, a queda da grande meretriz. Mas não vai haver o estudo do Apocalipse 18, nós não vamos fazer. Por isso que a gente pulou para o 19, porque o 18 é a continuação do capítulo 17. Ele vai postar um vídeo lá e vocês vão poder acompanhar para poder ter na íntegra ali sobre o assunto e tudo mais, os tópicos a serem abordados na continuação do capítulo 18, tá ok? Então, eu queria ler com vocês apenas um versículo do capítulo 18 de Apocalipse, tá? Acompanhem comigo aí na Bíblia de vocês, para vocês poderem entender de que se trata. Ele diz assim, ó: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Aqui Deus está fazendo um convite para aquelas pessoas que estão nos lugares errados. Quem estava no estudo desse tema de Apocalipse 17, viu lá que a grande meretriz, ela é símbolo de uma igreja que ensina mentiras, ensina enganos, entendeu? E deu de beber desse engano a outras igrejas por meio de doutrinas falsas que não têm fundamento bíblico. Então, o que acontece? Em Apocalipse capítulo 18, você tem a queda dessa Babilônia, dessa igreja, certo? Dessa religião, desse poder também que ensina mentiras, falsidades. E aí, no verso 4 de Apocalipse 18, você tem um convite de Deus para essas pessoas. Ele diz assim: retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, aqui é claro, o verso é claro em dizer que Deus tem pessoas sinceras, ele tem um povo, mesmo que nos lugares errados, nas crenças erradas. Por isso que eu não creio, professor Dácio e Levi também, nós não cremos que somente a nossa igreja vai se salvar, ok? Nós acreditamos que Deus tem pessoas sinceras e fiéis em outras denominações, mas no momento certo é Ele quem vai chamar essas pessoas.
por meio da verdade, por meio de um convite, de uma forma sobrenatural. De alguma forma, Deus vai chamar elas. E ele vai falar assim, ó, retirai-vos dela, povo meu. Saiam daí do engano, da falsidade, da mentira. E ele daí diz assim, para que vocês não sejam cúmplices nos pecados dessa denominação, dessa falsidade, do que é ensinado aí. E aí o convite é feito para que esse povo saia de lá. E João 10:10 fala ainda assim, e um dia haverá um só rebanho e um só pastor, ok? E o pastor será Jesus, certo? E o rebanho será todo o seu povo reunido de todos os lugares do mundo. É por isso que nós não somos exclusivistas, ok? Nós acreditamos que Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares. É disso que se trata o Apocalipse 18, que é a continuação do capítulo 17, certo? Então, esse convite é dado, e se vocês se lembram aqui, não sei quem estava no estudo, lá no estudo das 3 mensagens angélicas que eu passei esse tema, Deus dá uma advertência ao mundo antes de derramar as 7 pragas. Eu não sei quem vai lembrar aí. Ou seja, Deus, em sua infinita misericórdia, em seu infinito amor, ele oferece como é que eu poderia dizer? Uma voz de trombeta. Eu coloquei até a imagem assim, uma voz de trombeta para advertir o mundo. Todos aqueles que conhecem a verdade têm que tocar essa trombeta, levar essa verdade às pessoas, ao mundo, para que elas conheçam, né? Saibam o que pode vir sobre elas, que juízos elas vão receber, se caso elas não aceitarem a Deus, ok? Então, esse aqui é um preâmbulo do capítulo 18 ali, onde vocês vão encontrar, tá bom? E o professor Levi vai colocar a respeito disso lá no grupo, certo? Então, nosso tema de hoje, ele vai falar sobre a volta de Jesus, ok? Não sei quantos de vocês aqui já se depararam com esse tema sobre a volta de Jesus. É um tema que é recorrente, certo? Existem várias especulações a respeito disso. Que pergunta é essa? Ela diz assim: como terminará a história humana? Em todos os momentos da minha vida, eu sempre ouvi esse tipo de pergunta. Não necessariamente dessa forma, mas de outra forma com o mesmo sentido. Tipo, desde pequeno eu ouço falar que quem se acaba é o mundo. Aliás, quem se acaba é a pessoa, né? As pessoas diziam isso. Ah, o mundo não vai se acabar, não. Quem se acaba são as pessoas, a gente morre e o mundo fica. Eu creio que muitos de vocês já ouviram isso. Isso é uma das respostas que a gente ouve, um dos dizeres popular que existe, em que quem se acaba é a pessoa, o mundo fica aí, a gente morre e ele fica e tudo mais. E isso vai passando adiante, até chegar a um ponto que ninguém sabe realmente o mundo está acabando, vai acabar, o que vai acontecer. Então, a importância desse tema é muito grande, porque muitas pessoas não sabem realmente se é o ser humano que vai acabar ou se é o mundo que vai acabar. E a gente vê aí, conforme o cenário mundial atualmente, vocês podem olhar, a tendência é os dois, né? Porque o ser humano morre todos os dias, morrem pessoas, doenças se alastram e o mundo também está devastado, matas, rios poluídos e tudo mais. O meio ambiente, a Bíblia fala que ele geme, né? A natureza geme, ela sofre por causa do pecado. Então, como terminará a história da humanidade? De diversas formas, a mídia, né, tenta, de alguma forma, responder essa pergunta por meio de filmes. É um ponto aqui. 2012, Hollywood lançou um livro com o título de 2012, O Fim do Mundo. O Fim do Mundo? E aí? Alguns de vocês assistiram, ou todos, quem sabe, assistiram aí esse filme? Tentando, de alguma forma... Oi? Algumas partes eu assisti só. Pois é. Então, ele tenta retratar ali um possível, né, uma possível forma do mundo acabar, tudo se devastando e tudo mais. Então, você vê que as mídias tentam explicar, né, o fim do mundo. Tem um outro dizer que diz assim: 1000 chegará, 2000 não passará. Não sei quantos lembram desse ditado aí. Foi bem popular. Então, 1000 passou, 2000 chegou 2012 e o mundo não acabou. E a gente está aqui ainda, certo? Então, a gente tem essa explicação, a gente tem também uma especulação sobre a Terceira Guerra Mundial, onde os países, quem sabe, vão se confrontar, e aí a gente tem, será que vai haver uma Terceira Guerra Mundial? Será que pode haver? Será que vai ser assim que o mundo vai acabar? É de se pensar, porque se você olhar aí, parar para pensar, o poder
o poder militar de países como Israel, Estados Unidos, que é uma superpotência, e outros países aí, Rússia e tudo mais, são países que têm aí um armamento fora do comum, que tem um poder aí de acabar com, quem sabe, uma parte geográfica muito grande do nosso planeta. Então, quem sabe se isso acontecesse, poderia acabar o mundo dessa forma? Não sei, mas a Bíblia fala de forma diferente. Existe um outro ponto também, livros foram lançados aí, deixados para trás. O fim dos tempos começou. Então, você vê que, de alguma forma, o mundo secular tenta transmitir essas respostas para fazer as pessoas, quem sabe, terem uma noção de como realmente o mundo vai acabar. Mas nós, para saber a verdade, precisamos ir somente a uma fonte, né? A Bíblia. E um outro ponto aqui também, eu creio que alguns de vocês, se não todos, já ouviram falar de que pessoas irão sumir do nada e serão levadas e tudo mais. E assim as teorias aí especulativas correm mundo afora e as pessoas ficam realmente duvidosas. E agora? Vai acontecer ou não vai? Como vai ser? Como terminará a história humana? Você se pergunta. Então, em meio a tantas expectativas. Agora, para a gente iniciar aqui e entrar no tema da Bíblia, a gente tem que entender isso aqui, ó. A segunda vinda de Cristo é uma doutrina fundamental das Escrituras Sagradas e um dos temas centrais do livro do Apocalipse. Se você olhar no livro do Apocalipse, como também em toda a Bíblia, você vai ver que sempre tem ali, mesmo que não seja diretamente, mas indiretamente, está se falando da volta de Jesus. De um lugar melhor, certo? De um juízo que vai vir, tudo apontando para a volta de Jesus. Ou seja, toda a Bíblia aponta para esse momento, para esse evento, né? Onde tudo se consumará, onde o mal terá um fim e tudo mais. Será um evento histórico, né? Um evento único na história humana. Então, vale a pena a gente estudar sobre esse tema, ok? Por isso que eu chamo a atenção de vocês aqui, para que você desperte uma curiosidade a mais por esse tema, ok? Eu queria, como na nossa penúltima aula, que alguns de vocês aí me ajudassem na leitura dos versos, tá bom? Para que não só eu fale aqui, mas que vocês possam participar, que a gente possa fazer um estudo participativo. A gente tem aqui Apocalipse capítulo 19, versos 6 e 7. Teríamos alguém para ler aí, por favor? Eu posso ler. Por favor. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exaltemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Isso mesmo, muito obrigado, tá? Aqui diz que é ouvida uma voz, né? Muitas águas, trovões fortes, certo? E aleluia, agora o Senhor reina, o Deus Todo-Poderoso. E aí ele chama a atenção para um momento aqui bem singular. Ele diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Esse símbolo aqui de uma festa, a volta de Jesus é retratada nesse verso como uma festa de casamento, ok? Onde o noivo está vindo, certo? As bodas estão preparadas e a esposa está ataviada, está ali preparada, pronta para receber o noivo, que é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor. E ele chama atenção também para a alegria e exultação, certo? E toda a glória e honra seja dada ao nosso Deus. Então, todos esses aspectos aqui, ó, muitas águas, fortes trovões, uma boda que está prestes a acontecer, uma festa de casamento, pode ser também aqui relatado como um simbolismo de a maior felicidade entre, vamos colocar, entre um casal que sonham em se casar, certo? E o casamento é o ápice desse momento especial, onde os dois vão se entregar um para o outro e tem toda a cerimônia e tudo mais. E ali começa um laço de amor, né? Que perdura aí por toda a vida, é o que se espera. Então, isso a Bíblia usa, esse evento aí, esse casamento, ela relata aqui, retrata, joga
para a volta de Jesus, ele voltando e a igreja preparada para recebê-lo, ok? Então, olha só a urgência, né? Trovões, acontecimentos no mundo natural terão ali o seu lugar, e aí você vê que algumas coisas acontecem nesse evento, que será o evento, né? Maior evento da história humana. Quem pode ler esse outro verso aqui, por favor? Apocalipse 19, versos de 11 a 16. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Obrigado, Cátia. Obrigado mesmo. Então, aqui a gente chega nos outros versos, certo? O verso aqui fala, João em visão, ele vê o céu aberto. Olha só, essa visão que ele tem, nessa visão ele vê o céu aberto e um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Então, aqui é uma clara evidência de que é Jesus vindo montado num cavalo, né? E peleja com justiça. Aí ele vai dizer aqui, mostrar aqui características que a gente vai ver, que a gente viu em todo o Apocalipse, nos estudos anteriores. Os olhos como chama de fogo, né? Ele tem uma cinta de ouro, ele tem vestes brancas e tudo mais. E aí, as características dizem mais assim, que ele está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, o Verbo de Deus retrata também um verso que a gente tem, né? No princípio, diz lá em João capítulo 1, verso de 1 a 3, que fala de Jesus como sendo o Verbo desde o princípio, ok? Então, uma clara evidência, né? Uma alusão a Jesus vindo agora para pelejar com justiça, ok? Jesus vem agora na segunda vinda. João tem essa visão de Jesus voltando, agora com um cetro de ferro na mão, certo? Ele agora vai reger as nações e vai pelejar com justiça. Se você olhar para a história passada, quando Jesus veio a primeira vez como um bebezinho, ele veio para sofrer, né? Ele veio sofrer, ele veio ser humilhado, ele veio para morrer e tudo mais. Na segunda vez que ele vier, na sua segunda vinda agora, o que vai acontecer? Vai ser totalmente diferente. Nós vimos no verso anterior que o mundo natural será abalado, trovões, o mar vai se agitar, haverá terremotos e tudo mais. E aí você vê uma alusão completa à volta de Jesus, ok? E ele ainda diz assim, que ele monta um cavalo branco, né? Tem vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da boca de Jesus o quê? Uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Então, Jesus vai voltar para julgar a terra. Ele não vem mais para sofrer como uma criança e passar por tudo aquilo que ele passou. Não. Aquilo já se foi. E agora ele vem com o furor, né? Com a ira de Deus. E ele vai pisar o vinho, o lagar do vinho. Aqueles que não o aceitaram, aqueles que rejeitaram a sua graça, as oportunidades, terão que eles mesmos carregar os seus pecados. E aí, assim, a gente já sabe, né? Não terão ali a salvação. Ok? Então, ele vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É essa que é a nossa grande esperança. Se você olhar, Jesus não vem mais para sofrer, mas agora para pelejar contra aqueles que fizeram maldade, contra os inocentes, contra os ímpios, né, e suas impiedades, contra todos aqueles que se colocaram contra o seu povo na terra.
e aí ele vem para fazer justiça. Certo? A pergunta que eu faço agora para vocês, ou para você que está aí do outro lado da tela, é a seguinte: a volta de Jesus será secreta? Sei que vocês já ouviram falar sobre isso. Ah, o que pode acontecer, professor Dácio? Será que é dito por aí que as pessoas vão sumir? Estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer? As pessoas serão arrebatadas ali, estarão dirigindo. Inclusive, eu trago para vocês aqui uma curiosidade. Sempre que eu ando na rua, aqui e ali eu vejo um carro escrito atrás: cuidado, a qualquer momento eu posso ser arrebatado. E o carro ficará desgovernado. E eu sei que vocês já viram filmes falando a respeito disso. Os aviões ali, o piloto some, alguns passageiros somem, e aí fica um terror, né? Fica um negócio bem esquisito. E aí, esse é uma teoria que se dá para a volta de Jesus, né? De que pessoas serão ali, de alguma forma, arrebatadas. Alguém queria falar algo? Tem uma parte em Apocalipse que fala que todo olho verá, né? Isso mesmo, positivo. Então, a gente vai já chegar nesse verso aí que você falou, que é realmente um desfecho aí dessa teoria. Então, isso não procede, pelo menos da Bíblia, né? As pessoas não têm fundamento para essa doutrina de um arrebatamento secreto, onde as pessoas serão tomadas e outras serão deixadas para uma outra oportunidade. Não, a Bíblia não fala disso, certo? Então, Apocalipse 1:7, como a irmã acabou de falar, nossa amiga, o que diz aí? Quem pode ler aí, por favor? Olha o verso, Apocalipse 1, verso 7. Eu leio. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. Então, o verso é muito claro, ok? O verso é claro. Jesus vai vir nas nuvens, lá João viu ali no verso o céu aberto, ok? E aí ele diz que todo olho o verá, todo olho o verá. Não importa. Agora a gente olha para o mundo assim físico, né? A gente vê os astros ali. A gente está aqui hoje, agora é a noite, aqui em Manaus, mas lá no Japão, dependendo do horário, vai começar a amanhecer ou já amanheceu o dia. Não me lembro o fuso horário lá, mas é mais ou menos isso, ok? Então, como que Jesus vai fazer para aparecer ao mesmo tempo para os dois lugares, né? Para os dois lados do mundo ali? Não sei. A volta de Jesus é um evento sobrenatural. A Bíblia fala que todo olho verá. Ah, mas será que vai ser por televisão? Também creio que não. Vai ser algo onde Deus é todo poderoso, então ele pode mover as coisas, ele pode fazer tudo acontecer. E aí eu creio que dessa forma, de maneira miraculosa, ele vai fazer com que na sua vinda todo olho o veja. E os remidos se alegrarão e exultarão vendo o Filho de Deus vindo nas nuvens com poder e grande glória. Ok? Nós temos esse outro verso também, que é preciso de alguém para ler, por favor. Mateus 24, 27. Eu leio. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Isso mesmo, obrigado. Então, existe coisa mais clara que um relâmpago e mais visível, né? Quando está prestes a chover, a gente vê aqueles relâmpagos ali e os trovões e aquela coisa toda, eles são visíveis. E a Bíblia traz esse acontecimento aí do relâmpago, né? E faz um simbolismo ali da volta de Jesus. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá, certo? E aí ele compara como um relâmpago, porque está escuro, está de noite. Então, quando o relâmpago acontece, todo mundo vê. Você vê os raios saindo ali e saindo em direções diferentes e tudo mais. Então, como fundamentar uma outra teoria a não ser de uma volta de Cristo, né? Visível? Não tem. Outra teoria, outra coisa além disso não tem. Não tem base bíblica. Então, Jesus vai vir e todos aqueles que estiverem vivos verão ele vindo nas nuvens do céu. Ok? Outra pergunta. Quem virá com Jesus em sua vinda? Será que Jesus vai vir sozinho? Vamos ver o que a Bíblia fala? Quem pode ler, por favor? Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele,
Então se assentará no trono da sua glória. Isso mesmo, obrigado. Então, o Filho do Homem vai vir na sua majestade, e quem vai vir com ele? Você viu aí? Todos os anjos. Isso, todos os anjos. E a Bíblia fala ainda que o céu ficará em silêncio, certo? Porque não haverá ninguém ali. Todos os anjos virá com Deus, com toda a divindade ali, para pôr um fim na maldade, né? Para resgatar os remidos do Senhor, o seu povo. Então, se assentará no trono da sua glória. Esse aqui é o momento mais extraordinário da história humana. É onde os remidos, né, o povo de Deus de todas as épocas, serão recolhidos para o céu. Aí sim, nós temos aqui, quem sabe, de uma forma mais direta, num momento só, o arrebatamento, porque Jesus está vindo e aqueles que estão na terra serão arrebatados, ou seja, serão levados. Então, a ideia de arrebatamento aqui, meus amigos, é uma ideia para um momento, ok? Porque se você coloca o arrebatamento antes da volta de Jesus, o que acontece? Se as pessoas vão ser arrebatadas antes da volta de Jesus, para que Jesus virá a segunda vez? Eu pergunto. Né? Que não tem lógica. Professor. Jesus vai fazer o que aqui na sua segunda vinda, se os salvos já foram arrebatados? Se quem morreu já recebeu o juízo no inferno, e quem morreu, quem era bom, já foi para o céu. Então, para que uma segunda vinda, né? Então, se você for analisar bem, essas teorias não têm base bíblica. A Bíblia só coloca o arrebatamento na volta de Jesus, onde pessoas serão arrebatadas ali para o encontro com o Senhor nos ares. Ok? Então, essa é a ideia. Qual será a missão dos anjos na volta de Jesus? Todos os anjos vão vir com Jesus. E qual será a missão deles? Para que essa companhia toda? Quem pode ler? Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Amém? Então, os anjos vão vir não é à toa. Eles têm uma missão aí. Qual é a missão? Eles terão que o quê? Reunir os seus... Isso mesmo. Reunir os escolhidos, né? Dos 4 ventos. A gente sabe que muitas coisas acontecem na nossa terra aqui. Muitos desastres naturais, queda de aviões em oceanos, pessoas morrem soterradas, e aí acabam se dividindo, famílias moram muito tempo longe uma das outras, em distâncias aí enormes. E quando morrem de uma forma tão distante assim, acabam perdendo aquele contato todo. Mas aqui, nesse momento, nesse evento, quando as pessoas forem ressuscitadas ali, e os que estiverem vivos, aguardando aquele momento da volta de Jesus, e Jesus estiver no céu ali já apontando, os anjos terão essa missão. Eles vão reunir as famílias, né? Os remidos ali, as pessoas salvas, serão reunidas em um só lugar. Família por família, pessoa por pessoa será ali pega pelos anjos e serão ali juntas para viverem juntos, para subirem juntos para o céu. Essa é a ideia. E aqui uma imagem bem ilustrativa. Olha aí, eu creio que os que estavam em cima estavam vivos, e aí você vê a criancinha que o anjo puxou pela mão, acabando de saindo da sepultura. Você pode ver que tem um buraco ali, bem, deve ver a pontinha do buraco nos pés da criança, e você vê que ela foi ressuscitada. Então, ali está o pai, a mãe, a irmã, e aí você vê que a realidade de muitas famílias perderam filhos, né? O marido que perdeu a esposa que perdeu o marido, o filho. Então, nesse momento, será um momento sublime, singular, único da história, onde cada família terá de volta o seu ente querido. Olha só que coisa boa. Eu falo como uma pessoa que também perdeu familiares, entes queridos, amigos, né? E também sonho com esse dia. Um dia em que nós veremos os nossos amigos que faleceram novamente, nossos familiares de novo. Então, é um momento para se alegrar. E hoje ainda, nós podemos nos alegrar e almejar esse grande dia. E nos preparar também para esse grande evento, ok? O que acontecerá com os justos mortos? Aquelas pessoas que morreram acreditando em Jesus. O que vai acontecer com elas quando Jesus estiver voltando? Vamos ver o que diz o verso bíblico. Aqui a gente tem 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13.
Quem é o próximo aí, ou a próxima? Eu. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Positivo, Cátia. Então, o que está dizendo aí o verso? Foi Paulo quem escreveu esse verso. E aí ele diz que com relação aos que dormem, certo? Então, porém, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Temos que estar aí informados a respeito daqueles que dormem, daqueles que estão mortos, para que a gente não fique triste, né? Como os demais que não têm esperança. Aí agora o que a gente entende nesse verso? As pessoas que não têm uma fé na volta de Jesus, que não creem em Jesus, não vivem essa esperança, não sonham com esse dia, o que acontece? Elas, quando perdem um ente querido, para elas tudo se acabou. Tudo se acabou porque não tem esperança para elas de um dia rever aquele ente querido. Acabou. E aí elas passam assim uma vida toda sofrendo pela perda daquele filho, daquele ente querido, daquele amigo. Não tem esperança. Elas não creem. Ou até mais ainda não sabem porque são ignorantes ainda. A Bíblia traz aqui ignorância como uma pessoa que não conheceu a verdade. Então, olha só que ruim, né? Não conhecer a verdade. E aí ele diz assim, nós temos que saber a respeito daqueles que dormem. Temos que estar informados por meio da Bíblia. E o que a Bíblia fala? Que eles um dia serão o quê? Ressuscitados. O que diz mais aí, Cátia, por favor? Saiu da tela. Saiu aí para você? Para mim não Para mim tá. Para mim também não saiu, não. Ok. Tá ótimo. Apareceu aí? Tá. É o celular mesmo. É. Pois se cremos que Jesus morreu... Não, seja é outro. Isso, é esse mesmo. É o outro. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Glória a Deus. Pronto, essa é a esperança. Então, esse verso aqui é a continuação do outro. E aí, ele completa, né? O outro falava que a gente não pode ser ignorante com relação àqueles que dormem, porque nós temos uma esperança, porque nós cremos em Deus, certo? E aqui, nesse próximo verso, ele diz que, a Cátia leu, que se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ele tem a chave da morte, a chave da sepultura. Assim também Deus, mediante Jesus, que tem a chave da sepultura, trará em sua companhia aqueles que dormem. É ou não é um motivo para a gente se alegrar com essa esperança com relação àquelas pessoas que nós perdemos? É uma grande esperança. Nós iremos rever aqueles queridos, aqueles familiares que um dia dormiram, nos deixaram, né? E aí a gente vai ter esse momento especial com eles, um momento de muita alegria, onde nós, depois do tempo, veremos essas pessoas novamente. Oi? Vamos lá, então. Porquanto, o verso termina assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém por isso. Então, a pergunta é, o que acontecerá, né? Olha o que diz a pergunta. O que acontecerá, deixa eu voltar aqui, o que acontecerá com você, com aquelas pessoas que creram em Cristo e morreram? Elas serão ressuscitadas primeiro na volta de Jesus. Elas serão levantadas da sepultura. Elas reviverão, porque Jesus dará a voz dele. E com clangor de trombeta, ele descerá e os mortos ressuscitarão primeiro. Então, essa é a primeira parte, ok? Aí tá uma imagem meramente ilustrativa, tá bom? Eu sei que naquele dia vai ser muito mais bonito que isso. E aí você vê pessoas sendo ressuscitadas, levantando de joelhos ali, alegres, e os anjos ali reunindo eles, recebendo eles de braços abertos, e todos reunidos em família. Olha só que legal. Então, é um momento para a gente sonhar, tá bom? Pensar, imaginar e almejar muito. E se preparar para esse dia também. Não podemos esquecer do preparo, ok? O que acontecerá agora com os justos vivos? Os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro.
Então, o que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos? Os crentes, tá bom? Os crentes que estiverem vivos, os justos vivos. O que vai acontecer com eles? Quem pode ler agora, por favor? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Eu leio. Eis Por favor. que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém. Olha só que legal, hein? Então, os que estão mortos em Cristo, os justos mortos, serão ressuscitados primeiro. Aqueles que estiverem vivos, vamos supor que Jesus voltasse hoje. Nós, o que aconteceria com nós aí que cremos nessa promessa, cremos na palavra de Deus, que estamos preparados, vamos dizer assim. Ele diz que nem todos estarão dormindo, né? Nem todos estarão mortos, mas serão transformados. Todos aqueles que estiverem vivos, justos, serão transformados. E qual será o período de tempo ali? Num abrir e fechar de olhos. Um momento ali sobrenatural, né? Algo sobrenatural vai acontecer e ali nós seremos transformados nesse piscar de olhos. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Ou seja, temos um corpo hoje, vamos colocar aqui, por mais sadio que nós sejamos, por mais, como é que eu posso dizer, um corpo saudável, você que corre, pratica exercício físico, tem muito vigor físico, por mais que nós tenhamos isso, nós ainda temos um corpo cansado, certo? Temos um corpo ainda debilitado por causa da velhice, e a velhice é um traço do pecado. Ok? Então, o tempo passa, a velhice a idade vai chegando, e a gente, querendo ou não, aceitando ou não, vai começando a sentir ali o peso, né, do tempo. Aqui, nesse momento, meus amigos, haverá uma transformação, e essa transformação nos trará aqui um corpo incorruptível, não somente de perfeição, e uma juventude plena, mas também de pecado. Nós não teremos mais a marca do pecado, certo? Não teremos mais uma natureza pecaminosa, com tendências para pecar, tendências para fazer coisas ruins. Para fazer o bem, hoje nós temos que, às vezes, relutar com a nossa mente, né? Para fazer as coisas certas. Mas depois dessa transformação, não. Fazer o bem será natural, algo assim, muito natural, como respirar. Ok? Partindo agora para um outro ponto. O que acontecerá com os ímpios mortos? Lê, por favor, Apocalipse 20, verso 5. Os restantes dos mortos reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Isso mesmo. Então, olha o que o verso diz, hein? Ele chama aqui os justos os justos mortos já ressuscitaram primeiro, certo? Os restantes dos mortos na volta de Jesus não reviveram. Não reviveram. Então, eles vão continuar mortos até se completarem os 1000 anos. Por quê? Porque essa ressurreição na volta de Jesus, ela é o quê? Esta é a primeira ressurreição. Então, os ímpios na volta de Jesus que estiverem mortos vão continuar mortos. Eles não ressuscitam, ok? Eles só vão ressuscitar após os 1000 anos que os salvos passarem no céu. É isso que a Bíblia dá a entender, ok? Então, na volta de Jesus, ele recolhe os salvos, os mortos ímpios ficam na terra, mortos, ele sobe com os salvos, passa 1000 anos no céu, quando ele retornar numa terceira vinda para exterminar os ímpios. O que acontecerá com os ímpios vivos agora? Aqueles que, quem sabe, de alguma forma zombaram da volta de Jesus, daqueles que creem na volta de Jesus, não aceitaram a graça, rejeitaram, viveram a vida de qualquer jeito. O que vai acontecer com os ímpios vivos? Olha só, o que acontece? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. O que diz aí? Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Isso mesmo. Muito obrigado. Olha só, aqui eu coloquei uma imagem de pessoas correndo. Vocês estão vendo lá a cidadezinha toda destruída,
como a Bíblia fala que haverá terremotos, trovões e tudo mais. E aqui você vê pessoas correndo, desesperadas ali, pedindo, como a Bíblia retrata, né? E pedirão para os rochedos cair sobre nós e esconder-nos da face daquele que se esconde, daquele que está vindo, né? Daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E eles pedem isso, entendeu? Eles pedem para morrer, eles pedem a morte, porque Jesus está vindo. E o olhar de Jesus para eles é muito forte, porque eles são pessoas que o rejeitaram a vida toda. Então, será um momento muito triste para os ímpios, né? E aí ele diz assim, como a nossa amiga leu, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha só, algumas pessoas podem interpretar isso aqui, Deus, como sendo um ser mau, né? Um ser perverso, um Deus que vai vir para julgar as nações e vai matar os ímpios e tudo mais. Se você for analisar a situação, existem diversas passagens na Bíblia que fala que Deus não tem prazer. Inclusive, tem uma que diz assim, não tem Deus prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e se converta dos maus caminhos. Tem outra que fala assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente, ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E Isaías, por incrível que pareça, fala que o juízo de Deus sobre a humanidade é um ato estranho, porque Deus é amor na essência. Ele não tem prazer na morte das suas criaturas. Então, isso é um ato estranho para ele ter que destruir. Só que Deus é tão puro, tão justo, que a sua justiça requer um ato. E a única coisa que ele pode fazer contra o pecado é exterminar. E, infelizmente, o ser humano não abandonou o pecado, né? O ímpio não largou o pecado e aí vai acabar morrendo juntamente com o pecado. Porque a Bíblia fala que o fogo foi preparado para Satanás e seus anjos, não para os seres humanos. E aí, pelos seres humanos ainda estarem arraigados ali, enraizados com o pecado, eles serão destruídos juntos, entendeu? Então, aqui é um Deus misericordioso, que quer paz para o universo, para todo o universo, inclusive para a Terra, que sofre os pecados da humanidade, ok? Então, eu pergunto a vocês, quando que acontecerá esse evento tão histórico da humanidade, né? Em que data Jesus voltará? Será que existe uma data para ele vir? Será que já marcaram uma data para essa volta? Será que existe aí? Quem pode ler, por favor, Mateus 24, verso 36? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ok. Mirna, obrigado, viu, Mirna? Então, ninguém sabe o dia e nem a hora. Existem outras passagens também que falam que Jesus virá como um ladrão, ok? Virá como um ladrão. Aí você pode imaginar como assim como um ladrão, né, professor Dácio? Ninguém espera que o ladrão entre na sua casa. Toda vez que a gente é roubado na nossa casa ou tem o celular tirado da bolsa, a gente é pego de surpresa. Todas as vezes, nós somos pegos de surpresa. Justamente porque ninguém espera, né? Todas as vezes nós somos surpreendidos, porque de alguma forma a gente acabou ou deixando alguma coisa de bobeira, ou de fato aconteceu ali com uma surpresa, que ninguém é que se prepara para ser roubado. Então, a volta de Jesus, ela será uma surpresa para aqueles que não estiverem se preparando, não estiverem ali fazendo algo para poder, como é que eu poderia colocar aqui? Para poder aguardar realmente. Então, quem não aguarda algo, não espera algo, quando esse algo chegar, o que acontece? É pego de surpresa. E a volta de Jesus será assim. Para aqueles que estiverem vivendo a vida de qualquer forma, a sua maneira, quando Jesus voltar, vai ser um evento totalmente surpreso, né? E ainda mais, se você perceber, a Bíblia trata ali em Mateus 24 ainda, versos 33 até 37, você vai ver que a Bíblia traz ali a ideia da volta de Jesus como nos tempos de Noé. O que acontecia no tempo de Noé? As pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas casavam, davam-se em casamento, as pessoas construíam casas.
Aí ele coloca assim, a Bíblia fala assim, assim também será na vinda do Filho do Homem, ok? Então, as pessoas estarão tranquilas, levando a vida normalmente. E quando olharem para o céu, ali vai estar uma luz, né? E a Bíblia retrata uma mão pequena, um ponto do tamanho de uma mão, e aquela mão vai crescendo, aquele ponto vai crescendo, até que o céu se rasga, e você vai ver, iniciou-se o maior evento da história humana, a volta de Jesus. E pessoas serão pegas de surpresa, uns estarão de joelhos agradecendo e alegres, outros correrão, pedirão a morte e a destruição e tudo mais. Certo? Então, ninguém sabe o dia nem a hora. Quais as condições de vida após a volta de Jesus? Quais serão essas condições? Que tipo de vida nós teremos após a volta de Jesus? Teremos alguma qualidade de vida? Quem pode ler, por favor? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém, viu, Liciene? Amém por isso. Obrigado pela leitura. Aqui diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, ok? Todos nós aqui já choramos por alguma notícia ruim, como já foi dito, por alguma perda, né, de alguém, um ente querido, uma pessoa muito querida, um familiar. E ali, naquele momento, todas as lágrimas serão enxugadas, ok? Todas as lágrimas. E a morte já não existirá. Se você perceber, uma das coisas que mais confronta a nossa realidade é a morte. A própria morte, quando a gente recebe a notícia de que alguém muito querido morreu, a ficha demora para cair. Nós não acreditamos, a gente fica aéreo, entendeu? Então, a própria morte, ela será exterminada, ela não mais existirá. Existe coisa melhor do que um mundo sem morte? Um mundo sem luto, né? Sem pranto, sem dor. Quando você olha, você sai de casa, você passa num semáforo, você vê ali crianças comendo na beira do meio-fio, né, comendo o que conseguiram comer, pegar ali ou comprar com aquele dinheiro que ganharam no semáforo. Você vê ali bebezinhos com pessoas em porta de bancos, né, com uma mãe com 2, 3 filhos em porta de banco. Isso corta o coração. Então, esse mundo só tem esse tipo de coisas, né, injustiças. E aqui, após a volta de Jesus, nós teremos um mundo justo, né? As primeiras coisas aqui colocadas é o primeiro mundo, esse mundo que a gente vive agora. Então, não haverá mais injustiças, não haverá mais pessoas sofrendo por causa de saúde, por causa de economia e por outras coisas. Então, viveremos literalmente um mundo de justiça, ok? Não haverá mais morte. Isso também é um momento para a gente se alegrar, para a gente exultar. E aqui eu faço um convite para vocês, para todos vocês que estão aqui na sala, reunidos aí ouvindo. Eu coloquei essa imagem aqui para que você olhe para ela aí e, se perdeu algum ente querido, algum amigo, muito amigo mesmo, e aí aqui e ali você pensa, você lembra, aí a gente chora, né? É assim que acontece. E a qualquer momento, ainda assim, eu e você podemos receber uma notícia ruim, ainda assim, ainda agora. Sexta-feira passada, a gente estava num grupo de amigos, entre casais, e ali conversando, alegres, e de repente uma notícia chegou para um dos nossos amigos, que estavam ali, e que a mãe tinha acabado de falecer. Então você vê o clima, né? Você vê como que é o mundo. Ele é desse jeito. Nós somos pegos de surpresa e nós acabamos sendo surpreendidos pelas tristezas e mazelas dessa vida. Mas o convite aqui dado é: aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia nessas verdades. E eu parabenizo aqui cada um de vocês por estarem aqui. Apesar de um dia cansativo, alguns têm filhos aí, passam um dia ali nas atividades de casa, outros vão para o trabalho e tudo mais, e nesse momento queriam descansar, mas tiraram um tempo para aprender, ouvir a mensagem e crescer espiritualmente. Parabéns a você que tirou esse tempo. Mas continue, se aprofunde mais, leia, estude mais a Bíblia, e aí você vai ver que as dúvidas vão surgindo e o Espírito Santo vai criando em você o desejo ardente por esse evento, por esse grande dia, né? Que é a volta de Jesus. Então, que juntos possamos almejar essa volta, tá bom? Eu e você, se preparar para esse grande dia e também falar para outras pessoas que a volta de Jesus está próxima, que há necessidade de um preparo para esse grande dia.
e que nós possamos aí juntos um dia se conhecer pessoalmente, né? Lá no céu, e aí conversar e compartilhar experiências para que a gente possa viver uma eternidade, uma eterna felicidade plena. Porque o mundo não oferece uma felicidade plena, mas depois da volta de Jesus, teremos ali uma felicidade plena. Então, eu queria convidar vocês para orar comigo agora, agradecendo pelo estudo de hoje e também pedindo a Deus pelo preparo, né? Para que nós estejamos preparados para esse grande dia. Vamos orar então? Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor a cada dia nos mostra verdades absolutas por meio da tua palavra. Obrigado também, porque o Senhor colocou no coração dessas pessoas o desejo de aprender, o desejo também de cada vez mais ter o interesse de conhecer o Senhor, o teu caráter, o teu modo de agir, tudo isso por meio da palavra. Pai querido, estudamos hoje sobre a tua volta. Ó Senhor, desperta em nós o desejo ardente por esse grande dia, para que nós possamos rever os nossos entes queridos, nossos familiares, e viver num mundo melhor que esse. Obrigado pela vida de cada um que aqui está, que o Senhor possa os abençoar, que as tuas bênçãos os alcancem nos seus lares, onde quer que estejam. Que o Senhor continue nos dando esse alimento espiritual e que o Espírito Santo seja aquele que nos motive hoje e sempre. Abençoa aqueles que por um momento se entristeceram pela perda de algum ente querido, conforta e consola o coração de cada um. São essas bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez a gente agradece, tá? A você que se programou para estar presente aí nesse momento, tá bom? Que você possa aí ter um bom descanso. Cada um de vocês, Eline, bom descanso, Eline, Camila Chá, Cate também, obrigado pela presença, Cate, a Mirna, a Dona Rosa e o Valões, que apareceu aí, o Gabriel Valões. Fiquem em paz, tá bom? Bom descanso a todos e a gente se vê aí na próxima. Até mais. Tchau. Obrigada, até a próxima. Tchau. Tchau.